Mas ela falou aqui, ó, nosso técnico já não é o mesmo de 2021, venhamos e convenhamos. Com essa eu me despeço do chat, só começar a falar do Fortaleza que me estressa. Cecília, não se vá, fique aqui. Mas sobre o Vojvoda não ser o mesmo de 2021, é verdade. E isso também é bom. Eu vou te dizer o porquê, Cecília. Técnicos longevos necessariamente precisam se reinventar. Senão eles não ficam, eles não acompanham. Porque a gente deve lembrar que em 2021 o Fortaleza bateu no seu teto. O Fortaleza bateu no seu teto de performance. E quando foi 2022, o Fortaleza tentou fazer a mesma coisa que em 2021. Vocês lembram o que foi que aconteceu em 2022? A gente sofreu, né? A gente quase cai. E aí precisou quem se reinventar? O Vojvoda. O Vojvoda se reinventar e chegar a 8 contratações. E o Fortaleza jogar diferente. Então, assim, aqui no Fortaleza, o Vojvoda já foi várias versões, certo? Ele já armou o time de várias vezes diferentes. Isso tem que acontecer. Porque se ele for monótono, gente, isso fica ultrapassado, sabe? Isso fica ultrapassado. Eu acho que é importante que o Vojvoda, ele saiba o time de se reinventar. Isso é muito importante também. Porque às vezes tem muita gente mal, né? Tá todo mundo mal? Olha pro trabalho do treinador. Se tá todo mundo mal, o técnico tem alguma culpa. Tem que mudar o jeito de jogar. Contratar alguém para mudar a formação e jogar assim, não sei. Isso aí internamente que é avaliado. Mas toda vida que tá muita gente ruim sem render, eu olho pro trabalho do treinador. Quando é só um cara que tá abaixo, aí você vê que é má fase do jogador, né? Mas quando é muita gente, o treinador precisa reinventar de alguma forma. E é isso que mantém o Vojvoda até aqui. Bateu 2025. Gente, só tem dois técnicos longevos no futebol brasileiro. É o Vojvoda e é o Abel. Com o adendo do Abel, tem um elenco caríssimo nas mãos. E assim, Caríssimo. o Abel mandou avisar que vai pegar o beco, né, Guigui? Então, questão de tempo pra ser o Voivoda. Pois é, eu acho que. Eu sinceramente. Eu gosto dessa coisa do. Pra mim, o Vojvoda ele continua aqui porque ele sabe se reinventar. O Vojvoda não é o mesmo de 2021, graças a Deus. Porque assim, em 2021, a gente foi jogar uma semifinal contra o Atlético Mineiro que tava voando. E o Vojvoda foi jogar como se a gente estivesse enfrentando o Cariri. É, Foi de foi peito cruel. aberto. Foi Olha, se cruel. a gente pegar os resultados de 2021, se não era a gente goleando, era a gente sendo goleado. Não, era isso Porque o mesmo. Fortaleza ele não sabia, Raul, perder de 1-0. Era de 3 pra cima. Porque era aquele time que ia. E o Fortaleza tomava um gol e parecia que o mundo se acabava. Tomou o gol, meu amigo, vai no 0011 a formação agora. Felipe Alves, Boeck, Max, quem fosse no gol, vai lá pro campo de ataque. E o Fortaleza todinho pra cima. E a gente tomava mais gol, né? Isso aconteceu várias vezes. Então, assim, ele aprendeu que não precisa desse desespero quando tomar o gol. Entendeu? Então, ainda, ainda critico o Vojvoda quando a gente sai atrás do placar. Fortaleza não é um time que tem o hábito de virar partidas, certo? Mas aquele desespero do 1-0 vai todo mundo pro ataque, a gente não tem mais, Não certo? É existe. tanto que, ó, o Cristiano Penal tá lembrando do 4-0 pro Ceará. Não foi a única goleada que a gente tomou. Não foi. Entendeu? Mas essa ficou muito marcada, porque foi no clássico, né? Então, assim, o Fortaleza, o Vojvoda, ele precisou se reinventar também. E é isso que é cobrado a ele. Para 2025, como vai ser o Fortaleza? Não vai ser o mesmo de 2024. Quando o Ederson foi embora, a gente precisou reinventar o nosso meio de campo. Quando o Caio Alexandre foi embora,
A gente precisou reinventar o nosso meio de campo. Quando o Hércules teve um LCA, a gente reinventou o nosso meio de campo. Agora que o Hércules foi embora, a gente precisa reinventar o meio de campo de novo. Eu adoraria que chegasse um problema. Foi lá. Não sei, amigo. Não sei se ele tá com algum problema pessoal. Não sei. Não tenho conhecimento. Eu adoraria que o Fortaleza contratasse um volante com as mesmas características do Hércules. Que fizesse a mesma coisa do Hércules. Eu adoraria. Nem que fosse um menino novo para ser lapidado. Eu adoraria. Mas, gente, se isso não acontecer, o Fortaleza vai ter que reinventar de novo o seu meio de campo, como tem feito nos últimos anos. O Fortaleza ele não vai jogar igual ele jogou no passado. E não vai jogar igual ele jogou no ano atrasado. Esse é o desafio de todos os anos. E é isso que mantém o Vojvoda aqui. Porque todo ano ele consegue fazer esse time funcionar. Em algum momento. Eu espero que seja logo. Certo? Eu espero. De verdade. Mas a gente, quando vai ter essa raiva e vai pensar nessa chateação, acho, né? De, ai, saudade do 2021. Ai, a gente lembra das coisas boas, a gente tem que lembrar das coisas ruins também, sabe? Tem que lembrar que aquele time era muito goleado. Tem que lembrar que aquele time não tinha banco de reservas, praticamente. E os caras terminaram o ano esbaforidos a ponto do Pikachu ser levado de ambulância porque desmaiou. A gente tem que lembrar de tudo isso, entendeu? Alguma coisa a É, comentar, Raul? não, o trabalho do Voivoda hoje é inquestionável. Eu ia falar sobre isso, né? Acho que o treinador do futebol brasileiro que mais fez com menos, digamos assim, é o Voivoda, né? A gente tem 14º, se eu não me engano, me corrijam no chat, quem tivesse informação, acho que é o 14º, 15º. 15º, né? 15º orçamento do campeonato, batendo quarto lugar de campeonato brasileiro. Se a gente for fazer o retrospecto, né? A gente fala sempre aqui nas lives, final de Sul-Americana, semifinais de Copa do Brasil, batendo Libertadores, né? Primeira vez do Fortaleza numa Libertadores, campanha histórica de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem muitas credenciais e nenhum treinador, Gui, que permanece mantendo um único estilo de jogo e jogando da mesma forma, passa tantas temporadas assim tendo sucesso, porque fica manjado, é natural. Os outros adversários vão saber enfrentar. Então, o fato é que o Voivoda se reinventou, aprendeu, entendeu o futebol brasileiro. Eu acho que o que aconteceu muito no ano de 2021/2022 é que ele tentou implementar muito mais um estilo argentino, o estilo intenso, que a gente sabe, agressivo e vai para cima, e aí gerou esse 880, né? Ou a gente goleava, ou a gente tomava muitos gols. Com o tempo, ele aprendeu como funcionava o futebol brasileiro, que, na minha opinião, é um futebol muito mais técnico do que de agressividade, como é o futebol argentino. E quando eu falo agressividade, galera, não estou falando só de bater, não. Isso também um pouco, né? O futebol argentino ele chega mais junto, de fato, da marcação. Mas eu falo agressividade no ataque mesmo, de buscar um jogo mais verticalizado e não tão técnico assim como é o futebol brasileiro. Eu acho que esse tempo gerou essa adaptação para o Voivoda entender como funcionava o futebol brasileiro. É um futebol técnico que, sim, eu preciso ter um pouco da agressividade da Argentina. Talvez seja um dos conceitos de sucesso que o Voivoda implementou do Fortaleza. Ter um pouco dessa gana argentina, ter o jogo reativo também, que é uma das máximas do futebol argentino. A gente vê muito Boca fazendo isso. Esse jogo transicional, esse jogo reativo mais vertical, que o Voivoda também coloca no Fortaleza. E tanto que hoje Fortaleza tem uma certa dependência desse estilo de jogo. O que a gente questiona nas pré-temporadas e questionou do Fortaleza agora nessas últimas partidas? Um futebol pouco agressivo, com pouca vontade, e o time, quando não está nessa rotatividade, não está praticando esse tipo de futebol, cai muito tecnicamente. É atrelado hoje ao Fortaleza, né? A técnica com o estilo um pouco mais argentino de jogo. Claro, me refiro à verticalidade, enfim, como eu falei, um jogo mais transicional, um pouco mais agressivo nesse sentido. Então o Voivoda se adaptou, implementou um pouco do que ele sabia do estilo argentino, entendendo que o futebol brasileiro é um futebol que exige técnica, que primeiro você tem que se defender bem, e a partir de se defender bem, você ataca, você agride o adversário, e hoje É. Fortaleza é um time que atua muito mais assim, sabendo se defender primeiro, para aí sim criar jogadas em cima disso.